Perdas no trato gastrointestinal. Quais são? O paciente tem diarreia osmótica, particularmente osmótica, paciente que tem vômito, paciente com dreno e paciente que faz uso de lactulose, por exemplo, ele pode ter perda de água relacionada ao uso desse medicamento. Então vamos entender aqui essa questão da diarreia. Por quê? Bom, a gente tem dois tipos de diarreia. A diarreia que é secretiva, né, quando a gente tem alguma bactéria invasiva, né, alguma patologia aí que faz com que exista mais secreção, né, a gente tem secreção de substâncias no trato intestinal, no cólon, que leva ao quadro de diarreia. Então, quando a gente tem uma diarreia secretiva, a quantidade de eletrólito que sai nessa diarreia, ela é muito similar à quantidade de eletrólito a quantidade de eletrólito que tem no nosso plasma. Então, o que é que isso leva a acontecer? O paciente ele perde tanto sal quanto água, beleza? Então, vamos dizer aí que a nossa concentração média, né, de sódio no nosso plasma é em torno de 140 mEq e a diarreia secretiva vai estar em torno aí de 140 mEq também. Então, isso aí faz com que seja isotônico os fluidos, né? E faz com que o paciente perca principalmente volume. Então o paciente tem diarreia secretiva, ele não desidrata, ele fica hipovolêmico, porque ele perde sódio, potássio, outras substâncias também, né? E água junto. Então ele perde volume, ele tem contração de volume quando ele tem diarreia secretiva. Quando é que a gente tem diarreia osmótica, o que acontece? Então, um quadro viral, por exemplo, que a gente tem mais diarreia osmótica, que são aquelas diarreias que são aquosas, sem sangue, sem muco, né? Nesse paciente aí, ele pode apresentar hipernatremia. Por quê? Porque a concentração de sódio, ela é menor do que a concentração do plasma. Então, a gente tem uma diarreia aí com em torno de 50, 100 mEq, enquanto que o nosso sódio sérico é algo em torno de 140. Então, a gente tem esse gap aí, esse déficit. Então, mesmo que a osmolaridade da diarreia seja parecida com a do sangue, e a gente por isso aí diga, mas está igual e tudo, a tonicidade, que é a quantidade de eletrólito que tem no fluido da diarreia, é menor. Então, se ela é menor, significa dizer que veio mais água do que soluto. Então, se a gente tá vindo mais água do que soluto na secreção, nesse fluido da diarreia, então significa dizer que você está perdendo água. Então, o paciente que perde água, desidrata e fica hipernatrêmico. Então, uma das causas é a diarreia osmótica. A mesma lógica é para lactulose. Então, o que é a lactulose? É um laxativo osmótico. O que é que acontece? Tem esse açúcar aí, que não é absorvido, né, que é a lactulose, fica lá no intestino do paciente e atrai muito líquido, traz muita água. Na hora que ele traz muita água, faz com que a concentração de sódio no cocô do paciente, nem sempre sai líquido, né? Sai um cocô mais pastoso, tudo. Então, a concentração de sódio nesse cocô aí vai estar menor, muito menor do que a do plasma, então faz com que você perca água, perde água, desidrata. Dreno é a mesma lógica, desde que os fluidos drenados sejam tenham uma concentração de sódio abaixo do plasma, né? E o vômito também. O vômito, a concentração de sódio no vômito ela é bem baixa, algo em torno de 50 mEq. Então, fluido com a concentração de sódio muito menor, significa dizer perda de água. Beleza? Então, o paciente que tem diarreia osmótica, o paciente que vomita, o paciente que faz uso de lactulose e está tendo diarreia por causa de lactulose, por exemplo, ele pode ter também hipernatremia.